Capítulo 41. Um Subaru diferente. O corte foi limpo, rápido, preciso. A madeira se partiu em duas antes mesmo do homem terminar de piscar. Silêncio. O trabalhador da vila ficou parado, olhando para o tronco no chão, e então para Subaru Natsuki. Você fez isso sozinho? Subaru abaixou a mão lentamente. Sim, simples, direto, sem orgulho, sem humor. Foi eficiente assim. O homem riu, meio sem jeito. Eficiente, né? Mas havia algo estranho, algo que não encaixava. Porque Subaru sempre falava demais, reclamava, brincava, mas agora nada. Olhar de Emilia mais atrás. Emilia observava, em silêncio. Seus olhos estavam focados nele. Algo estava errado. Ela percebeu no momento em que ele se moveu. Movimentos limpos, sem hesitação, sem Subaru. Subaru e ele virou. Sim. Resposta imediata, mas o tom frio. Você pode me ajudar aqui? Posso. Sem perguntar o que, sem brincar, ele apenas caminhou até ela. Pequeno momento. Emilia estava organizando algumas ferramentas. Eu só precisava que você segurasse isso. Subaru pegou antes mesmo dela terminar. Assim. Sim, obrigada. Silêncio. Ela olhou para ele, esperando alguma coisa, uma piada, um comentário, qualquer coisa. Nada veio. Percepção. Subaru HM. Você está diferente. Pausa. Ele pensou, ou melhor, analisou. Em que sentido? A pergunta veio direta, sem emoção. Emilia hesitou. Você está mais quieto. Isso é um problema. Não é isso. Ela desviou o olhar. Você ajudou agora há pouco. Sim, mas não parecia você. Silêncio. Subaru respondeu. Eu apenas fiz o necessário. Não precisava de mais. Aquilo o machucou mais do que deveria. Sinal de alerta. Eficiência perigosa. Mais tarde, um pequeno acidente. Uma criança tropeçou, caiu, machucou o joelho. Chorando, Subaru foi até ela. Rápido, abaixou, observou o ferimento. Corte superficial. Ele rasgou um pedaço de pano. Amarrou. Pressão correta. Vai parar de sangrar em alguns minutos. A criança olhou para ele, ainda chorando. Dói? Subaru respondeu sim. Silêncio. Ele se levantou e saiu, sem tentar consolar, sem sorrir, sem nada. A criança continuou chorando. Reação de Emilia. Emilia viu tudo, e seu coração apertou. Subaru. Ela deu um passo, mas parou, porque não sabia o que dizer. Aviso de Pac. Isso não é normal. Pac apareceu ao lado dela. Seus olhos estavam sérios. Eu sei. Emilia respondeu baixo. Ele ajudou, mas não sentiu nada. Pac cruzou os braços. Isso é o mais perigoso. Subaru sozinho. Mais tarde, Subaru estava sozinho, olhando sua mão. Eficiência aumentou. Tempo de reação melhor. Controle maior. Ele fechou a mão. Emoções interferiam nisso. Pausa. Então isso é melhor. Mas por um instante algo incomodou. Uma falha, como uma lembrança distante. Ele ignorou. Marcaria de uma leve dor no rosto. Subaru tocou a marca, como uma lágrima escura. Ela o pulsou e parou. Subaru observou. Está evoluindo. Sem medo, sem dúvida. Capítulo 42. Ren não aceita. O som dos passos era rápido, determinado. Ren não hesitou. Ela abriu a porta. Subaru virou. Sim, calmo, frio. Isso só piorou. Confronto. O que aconteceu com você? Direto, sem rodeios. Subaru inclinou levemente a cabeça. Nada relevante. Não, Mita. Ele parou, analisando. Não é mentira. Então me explica. Silêncio. Ren deu um passo à frente. Você não é assim. Eu estou mais eficiente assim. A resposta veio instantânea, sem emoção, sem peso, e isso machucou. Tentativa de trazer de volta. Ren segurou o braço dele. Isso não é você. Subaru olhou para a mão dela, depois para o rosto dela. Baseado em que? Ela travou. O que? Em que você baseia essa afirmação? A voz dele era calma, mais distante. Você mudou. Sim, isso é adaptação. Ren apertou mais forte. Não, isso é errado. Silêncio. Subaru respondeu. Errado para quem? Quebra emocional. Ren ficou sem resposta. Seus olhos tremeram. Para mim. Sua voz falhou. Para mim isso é errado. Silêncio. Subaru observou, sem saber o que fazer com aquilo. Última tentativa. Ela se aproximou. Mais perto. Muito perto. Subaru com ela segurou o rosto dele. Volta. Por favor. Silêncio. Subaru não reagiu, não afastou, mas também não respondeu. E isso foi pior. Resposta final. Depois de alguns segundos, ele disse eu estou aqui, mas não estava. Não completamente. Ren soltou lentamente, se afastando. Não, você não está. Fechamento. Subaru ficou parado, observando ela sair, sem tentar impedir, sem sentir o peso, mas quando ficou sozinho a marca em seu rosto pulsou novamente, mais forte, e por um instante seus olhos vacilaram, como se algo dentro dele ainda estivesse lutando, mas desapareceu.
rapidamente, como se nunca tivesse existido. Capítulo 43. Instinto de Pac. O vento estava estranho, não mais frio, mas denso, como se carregasse algo invisível. Pac abriu os olhos lentamente, flutuando próximo ao teto do quarto de Emilia. Seu olhar, normalmente relaxado, estava afiado. Isso não é normal. Emilia, sentada na beirada da cama, levantou o rosto. Você também sentiu, desde ontem. Pac cruzou os braços. Mas agora está mais claro. Subaru, o nome saiu pesado. Preocupação crescente. Emilia abaixou o olhar. Ele mudou. Eu tentei falar com ele, mas ela apertou levemente o tecido do vestido. Não parecia ele. Silêncio. Pac observava. Não só ela, mas algo além. Eu vou verificar. Pac. Espera, mas ele já havia desaparecido. Análise. Subaru estava no jardim, treinando, como sempre. Chama-o. O ar distorceu. Dessa vez mais forte, mais estável. Uma área à frente dele ficou pesada. A grama se curvou. O chão estalou. E então parou. Sem colapso. Subaru abaixou a mão. Estabilidade melhorou. Consumo de mana aceitável. Resultado eficiente. Pac apareceu atrás dele silencioso, observando. O que não deveria estar ali? Você está estranho. Sabia. Subaru virou. Pá, sem surpresa. Você também percebeu. Pac estreitou os olhos. Também. Outros já comentaram. Não é relevante. Silêncio. Pac flutuou um pouco mais perto, seus olhos brilhando levemente, analisando, não o corpo, mas o fluxo, a mana, e o que estava misturado nela. Sinal de alerta. Instinto de espírito. Pac travou, por um segundo, e isso já era grave. Entendi. Subaru inclinou levemente a cabeça. O quê? Pac não respondeu de imediato, mas sua expressão endureceu. Cena-chave. Isso não é só uma maldição. Silêncio. Subaru ficou imóvel. Explique. Pac olhou diretamente nos olhos dele. Isso está se adaptando a você. O ar pareceu pesar. Revelação. Adaptando. Sim. Pac continuou normalmente. Uma maldição invade, corrói, consome. Mas se isso, ele fez uma pausa. Está aprendendo. Subaru não reagiu, mas seus olhos ficaram mais focados. Aprendendo o quê? Você. Silêncio. Sincronização. Pac apontou levemente. Sua mana não está sendo só usada, está sendo ajustada, sincronizada. Subaru fechou a mão lentamente. Isso explica a melhoria. Não comemore isso. Pac respondeu seco. Isso não é evolução natural. Isso é fusão. Algo mais profundo. O vento soprou, mas não moveu Subaru. Fusão. Ele repetiu, como se estivesse analisando a palavra. Parcial. Pac completou. Ainda não está completa, mas está avançando. Lento, constante, irreversível. Se continuar assim. Silêncio. Balança a reação de Subaru. Entendi. Subaru respondeu, calmo. Então isso é um risco. Risco? Pac franziu o senho. Isso é uma ameaça. Para você, para Emilia, para todos. Subaru ficou em silêncio por um segundo, e então respondeu, ainda não. O ar gelou. Perigo real. Pac desceu, ficando na altura dos olhos dele. Subaru. Sua voz mudou, mais baixa, mais séria. Se isso continuar, você vai deixar de ser você. Silêncio. Subaru respondeu, isso depende da definição, e virou de costas. Observação final. Pac ficou parado, olhando, analisando, e então seus olhos se estreitaram ainda mais. Não, ele murmurou. Isso já começou. Fechamento. Subaru caminhava, passos firmes, controlado. Mas, por um breve instante, a marca em suas costas pulsou, como asas tentando se abrir, e acima no céu algo respondeu, como se tivesse ouvido, e aprovado. Capítulo 44. Primeira perda de controle. O ar estava pesado, não como antes. Agora era real. Subaru Natsuki estava parado no campo de treino, sozinho, ou quase, distância 5 metros. Ele analisava, área de efeito 2 metros. Sua mão se ergueu lentamente. Teste de compressão gravitacional, sem emoção, sem hesitação. Preparação. Chama, mas não era o mesmo. Não mais. Agora havia estrutura, havia intenção, e algo mais. Algo que respondia. O ar à frente dele começou a se dobrar, como se o espaço fosse puxado para dentro. A grama se curvou. O chão rangeu. Estável. Subaru murmurou. Aumento gradual. Sinal de alerta. Algo errado. A pressão aumentou, mais rápido do que ele esperava. Rápido demais. Ele tentou ajustar, reduzir fluxo. Não funcionou. A magia respondeu, mas não a ele. Reação da entidade. A marca em seu rosto pulsou, forte. Sua visão tremeu, e então a compressão aumentou bruscamente. O espaço distorceu, como se estivesse sendo esmagado. Perda de controle. Espera, tarde demais. O chão afundou, pedras se partiram. O ar ficou pesado, quase impossível de respirar, e então expandiu, violentamente. Impacto. Subaru. A voz cortou o caos. Emilia correu. Ela estava mais perto do que deveria, muito mais perto. O impacto da distorção ia atingir ela.
Reação instantânea. Subaru viu, calculou. Em menos de um segundo, ele se moveu, entrando na área de distorção. O peso esmagou seu corpo, mas ele não parou. Ele agarrou Emilia e puxou. Colisão. Os dois caíram no chão fora da área, e atrás deles o espaço colapsou, como um ponto sendo comprimido até desaparecer, e então explodiu em ar. Silêncio. Pós-impacto. Poeira, grama destruída, o chão deformado, como se algo tivesse esmagado o mundo ali. Reação de Emilia. Subaru. Emilia se levantou rapidamente. Você está bem? Subaru ainda estava no chão. Respiração controlada. Sim. Resposta imediata, sem emoção, mas havia algo diferente. Um pequeno atraso, como se algo tivesse falhado. Sinal de alerta. Perigo real. Isso quase me atingiu, ela falou, ainda assustada. Subaru se levantou lentamente, olhando para o campo destruído. Controle insuficiente. Subaru. Ela segurou o braço dele. Você quase morreu. Silêncio. Ele olhou para ela. Não, eu calculei o tempo. Ela travou. O quê? A margem de erro era aceitável. O mundo pareceu parar. Frieza perigosa. Você tá ouvindo o que está falando? A voz dela tremeu. Você poderia ter se machucado. Poderia, mas não aconteceu. Sem peso, sem arrependimento, sem nada. Interferência de Pac. Já chega. O ar congelou. Pac apareceu, seus olhos friamente sérios. Isso foi longe demais. Subaru não respondeu. Você perdeu o controle. Corrigível. Não, a voz de Pac cortou. Isso não é falha de técnica. Silêncio. Isso é interferência. Ele apontou para Subaru. Aquilo dentro de você está tomando decisões. Subaru ficou em silêncio. Por um segundo. 2. Micro falha. Sua mão tremeu. Levemente. Quase imperceptível. Ele olhou para ela, para a própria mão, e então apertou. Não. A resposta veio, mas dessa vez mais lenta. Ainda sou eu. Mas não parecia totalmente verdade. Consequência. O vento passou, mas ninguém falou nada. Porque todos entenderam. O poder de Subaru aumentou, mas o controle estava quebrando. Fechamento. Mais tarde. Subaru estava sozinho, olhando para sua mão novamente. Ajuste necessário, mas então a marca nas costas pulsou, mais forte do que nunca, como asas tentando abrir, e por um instante sua visão distorceu. O céu se curvou, e algo respondeu, observando, esperando, até o momento em que ele perdesse completamente o controle. Capítulo 45. A voz no silêncio. O silêncio não era mais vazio, agora ele falava. Subaru Natsuki estava sentado sozinho no quarto, imóvel, os olhos abertos, fixos no nada, respiração controlada, batimentos estáveis, mas dentro algo estava errado, muito errado. Primeiro sussurro veio sem aviso, sem forma, sem origem. Continue. Subaru não se moveu, mas sua pupila contraiu levemente. Silêncio novamente, mas agora não era o mesmo silêncio. Análise e alucinação auditiva. Ele murmurou. Possível efeito da maldição. Ignorar. Simples. Direto. Ele fechou os olhos. Mas segunda voz mais clara, mais próxima. Subaru abriu os olhos imediatamente. O quarto estava vazio, mas não parecia. Origem interna, não externa. Ele levou a mão à cabeça. A marca pulsou. Forte. Sincronia. Melhor. E a voz não era humana, mas também não era totalmente alienígena. Era adaptada, como se estivesse aprendendo. Sinal de alerta. Reação de Subaru. Você está se comunicando. Ele disse, sem medo, sem hesitação. Silêncio. E então sim. Resposta, clara, direta. Subaru não se assustou, mas seu corpo reagiu. Um leve tremor, quase imperceptível. Tentativa de controle objetivo. Ele perguntou, direto, sem emoção. Pausa. E então aproximar. Subaru estreitou os olhos. De mim. Sim. O porquê? Silêncio. Mais longo dessa vez, como se estivesse pensando. Adequado entendimento parcial. Subaru ficou em silêncio, processando. Compatibilidade, sincronização, fusão. As palavras vieram naturalmente, como se ele já soubesse. Correto. Balança. Linha perigosa. E isso vai apagar minha identidade. Silêncio. Mais longo. E então o não necessário, mas possível. Subaru fechou os olhos. Entendi. Sem choque, sem desespero. Isso era o mais perigoso. Interrupção. Subaruco. A voz veio da porta. Ren. Subaru abriu os olhos. A presença desapareceu, como se nunca tivesse existido. Sim. Ren entrou, o olhar dela preocupado, mas também determinado. Confronto emocional. Eu vou ficar aqui hoje. Subaru inclinou levemente a cabeça. Por quê? Por que você não está bem? Direto, sem fugir. Subaru analisou. Não necessário. Para mim é silêncio. Ren deu um passo mais perto. Você não está sozinho. Subaru respondeu. Isso não muda o problema. Ela apertou os punhos. Muda sim. Você está enfrentando isso como se fosse uma equação. Mas você não é uma máquina. Silêncio.
Subaru não respondeu, porque ele não tinha certeza. Quebra pequena por um instante, a voz voltou. Fraca, Subaru travou. Ren percebeu. Subaru. Ele fechou os olhos com força. Não. Resistência, eu ainda estou aqui. Ele disse. Mas dessa vez, a voz tinha peso. Pequeno, mas real. Ren se aproximou e segurou a mão dele e então fica. Aqui. Silêncio. Subaru não afastou, mas também não respondeu. Fechamento CAP-45 mais tarde, quem dormia sentada, ainda segurando a mão dele, Subaru olhava para frente, em silêncio, e então interferência, e a voz voltou, mais baixa, mais fria. Remover. Subaru apertou a mão. Não, pela primeira vez respondeu com emoção, baixa, mas real. Capítulo 46. Linha de ruptura. O dia amanheceu, mas algo havia mudado. Subaru estava de pé, olhando pela janela. Ren ainda dormia, segurando sua mão. Ele observou, por alguns segundos, e então soltou, devagar, sem acordar ela. Decisão silenciosa e interferência externa confirmada. Ele murmurou, risco crescente, necessidade de isolamento, sem emoção, mas senão totalmente vazio. Encontro com Emilia no jardim. Emilia já estava lá, esperando. Subaru. Ele parou. Emilia. Silêncio. Ela se aproximou. Eu preciso falar com você. Pode falar, direto. Ela hesitou. Mas então, eu prefiro você fraco do que assim. O mundo pareceu parar. Impacto. Subaru não respondeu imediatamente, mas algo mexeu. Pequeno, mas real. Explique. Ele disse, mais lento. Emilia respirou fundo. Antes você errava. Falava besteira. Fazia coisas sem pensar. Ela sorriu de leve. Triste, mas era você. Silêncio. Agora você acerta tudo, mas não parece vivo. Conflito interno. Subaru ficou em silêncio. A voz voltou. Irrelevante. Ele apertou a mão. Não. A palavra saiu baixa, mas firme. Espadas cruzadas. Primeira escolha. Eu não posso perder isso. Ele disse. Isso? Emilia perguntou. Silêncio. A resposta veio. Não perfeita, mas humana. Ruptura parcial. A marca no rosto dele brilhou levemente. Como reagindo? Como resistindo? Observação de Pak. Pak apareceu, em silêncio, observando. Então você percebeu. Subaru não olhou. Ainda não perdi. Ainda. Pak respondeu. Mas havia algo novo no olhar dele. Menos hostilidade, mais expectativa. Fechamento final. Subaru ficou sozinho novamente, olhando o céu, mas dessa vez não vazio, não frio, mas em conflito. Se eu continuar assim... Silêncio. Continue. Ele fechou os olhos. Eu ainda vou ser eu. O vento soprou, e pela primeira vez, não houve resposta, porque agora a luta não era só contra aquilo, era contra ele mesmo. Capítulo 47. Controle forçado. O vento não se movia. Ele era empurrado. Subaru Natsuki estava no campo, sozinho, mas não mais em silêncio. Chama-ko. O mundo respondeu. O ar colapsou. Uma zona invisível se formou. Grama esmagada. Pedras tremendo. Uma esfera de pressão. Subaru manteve a mão firme, estável, mas sua respiração falhou. Por um segundo, a marca no rosto queimou. Melhor. A voz veio, clara. Subaru não respondeu, mas também não rejeitou. Sinal de alerta. Dependência. Tempo máximo, 6 segundos. A pressão aumentou. O espaço distorceu levemente. 7 segundos. Sua mão tremeu. Limite. Ele cancelou. Tudo voltou ao normal, mas seu corpo não. Percepção perigosa. Eu consigo melhorar isso. Ele disse, sem perceber que aquilo já não era só pensamento dele. Capítulo 48. Calor que machuca. Subaruko. A voz foi suave, mas carregada. Ren estava ali, observando. Você está se forçando demais. Subaru virou. Necessário. Não é. Silêncio. Ela caminhou até ele. Você não precisa carregar isso sozinho. Subaru respondeu. É mais fácil assim. A resposta saiu automática, mas algo falhou. Contato. Ren o abraçou, sem aviso. Forte, quente. Subaru congelou. Seu corpo reagiu. Um tremor, pequeno, quase invisível, mas real. Conflito. Você ainda está aqui. Ela disse baixo. Eu sei. Então não some. Silêncio. Subaru não retribuiu o abraço, mas se também não se afastou, e isso já era uma vitória. Dor. De repente a marca queimou. Forte. Subaru apertou os olhos. Interferência. E ele recuou. Afasta. Ren se afastou imediatamente. O que foi? Emoções causam instabilidade. Ele respirava pesado, mas não era só dor, era conflito. Capítulo 49. Olhar de Emilia. O jardim estava calmo, quase demais. Emilia caminhava ao lado de Subaru, sem pressa, sem objetivo, apenas o junto. Tentativa simples. Você ainda gosta disso? Ela perguntou. Subaru olhou ao redor. Flores, vento leve, céu aberto. Eu não sei mais. Resposta honesta, mas vazia. Pequeno momento. Emilia sorriu, do jeito de sempre, gentil, quente, e por um segundo Subaru sentiu algo pequeno,
quase esquecido. Reação dor, aguda, direta. A marca reagiu. Subaru levou a mão ao peito. Subaru, não chega perto. Ele disse, mais rápido do que pensou. Conclusão: emoções fortes sugeram conflito. Ele murmurou. Isso tá apagando você, Emilia disse baixo. Subaru não respondeu, mas dessa vez, ele hesitou. Capítulo 50. Alerta máximo. O ar congelou. Literalmente. Paca apareceu, mas diferente. Frio, sério, perigoso. Decisão chega. Subaru virou. Pá, eu observei o suficiente. Silêncio. Isso não está mais sob controle. Subaru respondeu: está dentro dos parâmetros. Não está. O ar tremeu. A temperatura caiu. Sinal de alerta. Ameaça real. Pac desceu. Olhos brilhando. Se você machucar ela, é silêncio. Pesado. Eu não vou hesitar. Subaru não recuou. Não reagiu. Mas seus olhos mudaram. Resposta: entendido. Simples. Direto. Mas havia algo novo. Não era desafio. Não era medo. Era cálculo. Fechamento. O vento parou. O mundo ficou quieto. Mas a tensão não. Porque agora não era só Subaru contra a entidade. Era Subaru contra tudo. E talvez contra si mesmo. Capítulo 51. Quase não foi ele. O céu escureceu antes da noite chegar. Não por nuvens, mas por pressão. O ar estava pesado demais. Difícil de respirar. Subaru Natsuki estava no campo. Sozinho. Ou pelo menos era o que deveria ser. Instabilidade. Sua mão tremia. Algo raro. Controle falhando. Sua voz saiu baixa, mas havia uma segunda camada, quase inaudível. Libere. Subaru apertou os dentes. Não. Sinal de alerta. Início do colapso. Ele tentou cancelar o fluxo de mana, mas falhou. A energia não obedecia mais totalmente. O chão começou a afundar, lentamente, como se o mundo estivesse sendo puxado para baixo. Distúrbio. Chama, mas a palavra saiu errada. Distorcida. Chama que expanda. O espaço quebrou. Árvores próximas se dobraram. Os galhos se estalaram. O ar ficou denso, pesado, irreal. Perigo. Subaru. Emilia correu. Sem pensar. Erro. Ela entrou na zona. O corpo dela travou. A gravidade aumentou. Ela caiu de joelhos, sem conseguir respirar. Perda total. Subaru olhou, mas sua visão não era mais só dele. Tudo estava distorcido. Mais lento, mais pesado. Afasta. Sua voz falhou. Não. Duas vozes, misturadas. Colisão interna. Eu disse para sair. Permaneça. Seu corpo deu um passo, mas não por vontade própria. Gravidade descontrolada. O chão afundou mais. Uma cratera começou a se formar. Emilia foi puxada. Subaru. Ela não conseguia levantar. Seu corpo estava sendo esmagado. Espadas cruzadas. Última resistência. Subaru levantou a mão com dificuldade. Para. Continue. Seu braço tremia. Veia saltando. Olhos instáveis. Não. Momento crítico. Eu não vou deixar você tocar nela. Ela é irrelevante. Cala a boca. A voz dele ecoou, mas não sozinho. Cala a boca. As duas vozes se fundiram. Humana. E algo mais. Decisão absurda. Por um instante tudo ficou claro. Subaru entendeu. Enquanto eu tiver mente, você pode entrar. Silêncio. Correto. Ele sorriu. Pela primeira vez em muito tempo. Mas não era um sorriso feliz. Era extremo. Escolha. Então eu tiro isso de você. Eu tiro minha mente. Sinal de alerta. Colapso interno. Ele concentrou mana, não para fora, mas para dentro, direcionando para o próprio cérebro. Ruptura. Dor imensa, mas ele não gritou. Se não tem eu, não tem você. A energia explodiu internamente. Sua visão quebrou. Sua consciência desmoronou. Silêncio absoluto. A gravidade parou. Instantaneamente. O campo ficou imóvel. Subaru caiu. Sem expressão. Sem reação. Sem mente. Emilia respirou com dificuldade. Subaru. Sem resposta. Fim do capítulo 51. O vento voltou. Mas Subaru não. Porque agora ele ainda estava vivo, mas vazio. Capítulo 52. Decisão. O silêncio era diferente. Não era pressão. Era ausência. Corpo sem mente. Subaru estava deitado. Olhos abertos, mas vazios. Sem foco. Sem reação. Ren estava ao lado, segurando a mão dele. Subaru com nenhuma resposta. Desespero de Emilia. E isso não é normal. Emilia murmurou. Ele está aqui, mas não está. Pac entende. Pac apareceu. Olhou. E travou. Ele fez isso. O quê? Ele se apagou. Silêncio. Para impedir aquilo. Sinal de alerta. Tempo limitado. E isso não dura. Pac disse. Ou ele volta ou algo toma o lugar. O ar ficou pesado novamente. Mais diferente. Mais distante. Esperando. Retorno parcial. Horas depois. Subaru piscou. Uma vez. Duas. Lento. Muito lento. Onde sua voz saiu fraca. Desconectada. Consciência quebrada. Ele tentou se sentar. Falhou. Pensamento fragmentado. Memória incompleta. Mas ainda assim ele entendeu. Funcionou. Espadas cruzadas. Última decisão. Eu preciso. Ele forçou o corpo.
Levantando, instável, Beatrice, biblioteca. A porta abriu. O mundo de livros o recebeu. Beatrice levantou o olhar, e imediatamente entendeu. O que você fez? Subaru respondeu. Cortei minha mente. Silêncio. Pesado. Pedido. Existe uma forma. Ele continuou. De matá-lo completamente. E depois se restaurar. Beatrice ficou imóvel. Você está pedindo para morrer? Não. Ele respondeu. Para não existir. Pausa. Sem mente não tem motivo. Não tem alvo. Não tem controle. Sinal de alerta. A verdade. Beatrice fechou os olhos. Isso é insanidade. É necessário. Resposta imediata. Escolha final. Faça. Silêncio. E depois se me traga de volta. O pedido caiu pesado no ar. Fechamento final. Beatrice abriu os olhos. E pela primeira vez, havia emoção. Você realmente está disposto a deixar de ser você? Subaru respondeu sem hesitar. Eu já estou perdendo isso. Silêncio. E então a biblioteca pareceu mais escura. Porque agora a próxima decisão não era sobre lutar, era sobre desaparecer.